Oi, gente, nós vamos apresentar um pouco sobre a direita e a esquerda. Vamos lá? Origens dos termos esquerda e direita. Os termos esquerda e direita nasceram durante a Revolução Francesa, mais precisamente no dia 11 de setembro de 1789. Naquele dia, os membros da Assembleia Constituinte, reunidos para deliberar sobre o poder de veto de Luís XVI, sentaram-se espontaneamente de ambos os lados do presidente. À direita, os monarquistas fiéis ao rei e dispostos a dar o direito de veto absoluto, e à esquerda, os adversários que queriam limitar o veto do rei. Segundo o blog Ensinar História por Joelza Esther Domingues, dessa distribuição dos deputados por afinidades, originou-se a separação entre direita, considerada conservadora ou reacionária, e esquerda, considerada reformista ou revolucionária, que são marcadores que ainda pontuam a vida política de todas as democracias do mundo. No século XIX, os impactos sociais causados pela Revolução Industrial trouxeram novas ideias e reivindicações. O liberalismo, o nacionalismo, o socialismo, o anarquismo e o marxismo deram outra configuração para a esquerda e a direita, e ambos mudaram conforme o momento. No Brasil Imperial, o Partido Liberal representava a esquerda e o Partido Conservador representava a direita. Eles divergiam principalmente sobre o papel do poder moderador e do legislativo, mas ambos defendiam a propriedade privada e a manutenção das hierarquias sociais. Agora vamos falar sobre as características da esquerda e da direita, começando pela esquerda. A esquerda prioriza a ideia de igualdade social, ou seja, existe uma preocupação maior em reduzir as diferenças entre as pessoas dentro da sociedade. Ela também considera que as oportunidades não são iguais para todos, já que algumas pessoas começam a vida em condições melhores do que outras. Por isso, existe uma busca pela redução dessas desigualdades, tentando equilibrar mais essas condições ao longo do tempo. Também existe um foco maior em mudanças sociais, ou seja, uma maior abertura para transformações na forma como a sociedade está organizada. E outro ponto importante é a ideia de fatores estruturais, que significa que não são apenas as escolhas individuais que determinam a vida de uma pessoa, mas também o contexto social, econômico e histórico em que ela vive. E em casos mais extremos, algumas correntes podem tentar buscar essa igualdade de forma mais autoritária. Agora falando sobre as características da direita, a direita prioriza a eficiência, ou seja, uma preocupação maior com resultados práticos e com o funcionamento da sociedade. Ela tende a ver a desigualdade como algo natural ou inevitável, em algum grau, já que sempre vão existir diferenças entre as pessoas. Ela também valoriza bastante a liberdade individual, dando mais importância às escolhas de cada pessoa. Outro ponto é o mérito e os resultados, ou seja, a ideia de que esforço e desempenho têm grande impacto na vida de alguém. Além disso, há uma maior valorização da ordem e da estabilidade social, com preferências por mudanças mais graduais. Em casos mais extremos, podem surgir posições que defendem estruturas sociais mais rígidas ou formas autoritárias de organização. O que a esquerda defende? A esquerda política costuma defender uma sociedade mais igualitária, com menos diferenças sociais e econômicas. Para isso, acredita que o Estado deve participar mais da economia e oferecer serviços públicos fortes. Principais ideias defendidas pela esquerda: maior atuação do Estado na economia, investimentos em saúde, educação e programas sociais, direitos trabalhistas mais fortes, aumento de impostos para pessoas mais ricas, combate à desigualdade social, defesa de minorias sociais como mulheres, negros e comunidade LGBTQIA+, políticas de inclusão social e maior valorização de serviços públicos. Economia. A esquerda acredita que o governo deve ajudar a diminuir as desigualdades sociais. Por isso, costuma defender salário mínimo valorizado, programas sociais, direitos dos trabalhadores, empresas estatais em áreas importantes e controle maior sobre a economia. Questões sociais. A esquerda geralmente apoia pautas progressistas como igualdade de gênero, combate ao racismo, direitos LGBTQIA+, inclusão social e diversidade. Como a esquerda vê a sociedade? A esquerda deseja uma sociedade mais igualitária, com mais oportunidades para pessoas pobres e grupos historicamente excluídos. A ideia principal é reduzir diferenças sociais através da ação do Estado. O que a direita defende? A direita política costuma defender a liberdade individual, a propriedade privada e menos intervenção do Estado na economia. Também valoriza tradições, segurança e conservação de costumes. Principais ideias defendidas pela direita: livre mercado, menor interferência do Estado na economia, menos impostos, incentivo ao empreendedorismo, valorização da propriedade privada, defesa das tradições e da família, segurança pública mais rígida e liberdade econômica. Economia. A direita acredita que a economia funciona melhor com menos controle do governo. Por isso, costuma defender privatizações, redução de impostos, menos burocracia, incentivo às empresas privadas e livre concorrência. Questões sociais. Em muitos casos, a direita possui posições mais conservadoras em relação aos costumes, valorizando religião, família tradicional, manutenção de valores culturais e ordem e segurança. Como a direita vê a sociedade? A direita geralmente defende uma sociedade baseada na liberdade individual e no mérito pessoal,
acreditando que cada pessoa deve conquistar suas oportunidades principalmente pelo próprio esforço. É importante ressaltar: nem toda pessoa de direita pensa exatamente igual, nem toda pessoa de esquerda pensa exatamente igual. Existem grupos mais moderados e mais radicais dos dois lados. Muitos partidos misturam ideias dos dois campos políticos. Desde o decorrer da história, a direita e a esquerda tiveram ideias e propostas distintas, cada uma tendo relação ligada diretamente com seus princípios e ideologias. Ao longo de todo esse período, essas correntes ideológicas obtiveram conquistas e reivindicações de acordo com os aspectos que defendem, que podem ser considerados um grande avanço e uma grande melhoria para a sociedade. Principais reivindicações da esquerda. A esquerda costuma defender a redução da desigualdade social, buscando diminuir as diferenças de renda e de oportunidades. Também apoia o fortalecimento dos serviços públicos, como saúde, educação e transporte, além da proteção dos direitos trabalhistas, garantindo salários justos, benefícios e melhores condições de trabalho. Outra reivindicação comum da esquerda é a ampliação de programas sociais para ajudar pessoas em situações de pobreza ou vulnerabilidade. Além disso, defende a tributação progressiva, em que pessoas com maior renda ou patrimônio contribuem mais em impostos. Também costuma apoiar os direitos das minorias e uma maior regulação da economia para evitar práticas consideradas prejudiciais à sociedade. Já a direita, ela costuma defender uma menor intervenção do Estado na economia, acreditando que empresas e indivíduos devem ter mais liberdade para tomar decisões. Também apoia a redução de impostos e a diminuição da burocracia, com o objetivo de facilitar investimentos e a criação de novos negócios. Entre suas principais reivindicações estão ainda a valorização da propriedade privada, o incentivo ao empreendedorismo e a adoção de medidas mais rígidas de seguranças públicas para combater a criminalidade. Além disso, a direita costuma defender a preservação de valores, costumes e tradições que considera importantes para a sociedade. Em resumo, tanto a esquerda quanto a direita possuem propostas e prioridades diferentes, como podemos ver nesse quadro comparativo do site Ensinar História. Enquanto a esquerda geralmente dá mais ênfase à igualdade social e à atuação do Estado, a direita costuma valorizar mais a liberdade econômica, a iniciativa privada e a preservação de tradições. E que tipo de sociedade esses partidos desejam? Bom, a sociedade desejada pela esquerda tem foco no coletivo e na igualdade. A esquerda busca uma sociedade baseada no coletivismo e na justiça social, priorizando os valores coletivos em detrimento dos puramente individuais. O valor máximo é a igualdade real entre as pessoas e a superação das desigualdades econômicas. Já a sociedade desejada pela direita tem foco no indivíduo e na liberdade. A direita projeta uma sociedade fundamentada no individualismo e na meritocracia, onde a liberdade individual e a autonomia são os valores soberanos. O papel do Estado, na direita, eles desejam uma sociedade com menor intervenção estatal na economia. E quem representa essas posições no Brasil contemporâneo? Começando com representantes da esquerda no Brasil, temos os partidos políticos PT, que é o Partido dos Trabalhadores, o PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro. A esquerda conta com movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e a União Nacional dos Estudantes, a UNE. Entre os representantes de esquerda, podemos citar Luiz Inácio Lula da Silva, Guilherme Boulos e Fernando Haddad. Falamos dos representantes da esquerda no Brasil. Agora vamos falar da direita. Temos partidos políticos como o PL, que é o Partido Liberal, o Novo, Progressistas e o Republicanos. A direita conta com movimentos sociais, organizações como o Movimento Brasil Livre, Instituto de Difusão do Liberalismo Econômico, como o Instituto Mises, e frentes parlamentares ligadas ao agronegócio e a pautas conservadoras. Os representantes, entre eles estão Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e o Nicolas Ferreira. De muitas pautas, propostas, perspectivas e ideias desses campos políticos, nosso grupo resolveu conversar e debater sobre alguma dessas ideias, falando sobre a legalização do aborto e sobre os direitos da população LGBTQIA+. Nós conversamos e chegamos em uma ideia aceita por todos do grupo. Primeiramente, falamos sobre a legalização do aborto. Esse tema foi um pouco mais demorado por conta de diferentes crenças e religiões dos membros do grupo. A primeira coisa que o grupo definiu foi que a legalização deveria sim se concretizar, pois, na nossa opinião, é uma decisão da mulher a opção de gerar um filho. Mas essa lei se aplicaria principalmente em casos de abusos, estupros e violências sexuais, pois a mulher não teve seus direitos humanos respeitados e sua integridade física e mental foram violadas. Já os outros casos, como a irresponsabilidade e negligência na hora da relação sexual, como não usar proteção e a falta dos métodos contraceptivos, devem ser analisadas e debatidas com mais embasamento. E, por fim, concluímos que para que não ocorra algum tipo de gravidez não desejada, decorrente de negligência ou falta dos métodos contraceptivos,
que haja uma educação sexual presente nas escolas e que a conscientização desses métodos contraceptivos esteja cada vez mais presente na vida das pessoas, e que também deixasse um pouco a causa religiosa de lado e pensasse mais de acordo com a saúde do corpo das mulheres. Também debatemos sobre os direitos da população LGBTQIA+. Nesse tema, houve a maior concordância entre os integrantes do grupo. Concluímos que essa pauta deve ser mais discutida e valorizada na sociedade, pois todas as pessoas merecem respeito, dignidade e igualdade de direitos, independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Além disso, acreditamos que é importante combater o preconceito e promover a inclusão, garantindo que a população LGBTQIA+, tenha seus direitos reconhecidos e respeitados em todos os espaços da sociedade. E diante das discussões realizadas, percebemos que nossas opiniões se aproximam mais das ideias defendidas pela esquerda política, pois valorizamos a ampliação dos direitos individuais, a inclusão social, a igualdade de direitos para os grupos historicamente marginalizados e a atuação do Estado na promoção do bem-estar e da justiça social.